vou tentar falar um pouco mais sobre a internacionalização e tentar mostrar que a internacionalização e as questões linguísticas são indissociáveis, né? Talvez por isso que a gente tem um problema que tem, de maneira geral, por termos essa separação mantida durante muito tempo, né? Há muitos autores discutindo internacionalização. Parece uma coisa tão óbvia, definir internacionalização é tão conflituoso assim. Na verdade, são dezenas de perspectivas nessas definições, né? O Hans de Witt diz que ele é, de fato, um processo intencional, que busca integrar diversas dimensões, inclusive a intercultural, e como propósito maior, melhorar a qualidade da educação. E como propósito maior ainda, produzir contribuições significativas para a sociedade. Ou seja, a internacionalização não é um fim em si mesmo, é um meio para que alcancemos, né, uma educação de melhor qualidade. O American Council on Education abrigou um conceito de o que se chama de internacionalização abrangente, ou integrativa, ou transversal, que é esse Comprehensive Internationalization, que parte do pressuposto que, para que a internacionalização ocorra efetivamente dentro do contexto universitário, ela precisa integrar todas as dimensões do fazer universitário. As coisas estão intimamente ligadas. Você vê que um dos elementos ali é o Institutional Commitment and Policy, então as políticas institucionais e o compromisso institucional. A minha universidade é uma universidade média para pequena, né? E nós fazemos um evento todo ano. E o colega da Unesp foi fazer uma visita, que é o atual presidente da FAUBAI, e ele fez uma pergunta para o meu reitor, num evento como esse. Qual é a prioridade da internacionalização na sua universidade? O meu reitor, muito simpático e muito envolvido com a internacionalização, disse: é muito prioritária. E aí ele devolveu. Então, qual é o volume de recursos que a universidade consegue alocar para essa prioridade? É perto de zero, né? Então, dizer que é importante e não fazer o investimento, isso merece ser colocado em discussão, né? Uma universidade deste tamanho, da referência que a USP é, né? A USP ainda não tem uma política linguística, ainda não tem uma casa para ela, merece reflexão, né? Merece debate político, inclusive, né? Então, nessa lógica, este senhor, que é um químico, né? Trabalha com o conceito de internacionalização já há alguns anos, e ele faz essas seguintes reflexões, que gerou esse modelo que eu falei de abrangente, né? É um processo de mudanças organizacionais. Então, se eu não estou disposto a fazer um processo de mudança organizacional, eu tenho que rever que tipo de internacionalização eu estou fazendo, qual é a abrangência dessa internacionalização, né? Que envolve inovação curricular, desenvolvimento profissional, excelência na docência, né? E que tem uma perspectiva global em todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão, etc. E que, ao final das contas, esse processo de internacionalização molda a visão institucional, molda a cultura e o ethos da instituição. Isso aqui é muito forte. A Childress, ela diz o seguinte, que para se envolver com a internacionalização, tem algumas questões que precisam ser, ela propõe um modelinho, precisam ser vencidas, né, na perspectiva do profissional, do docente. Então, para eu me envolver com a internacionalização, eu tenho que ter uma intencionalidade. Eu quero por quê, para quê, com quem, etc., né? Eu vou ter suporte ou não vou ter suporte? Qual é o investimento, novamente, né? Qual é o nível de prioridade? Quais são as redes institucionais que me dão suporte? E, acima de tudo, qual é a infraestrutura que eu tenho? Eu estou trazendo essas reflexões porque a Elo pediu que eu fizesse uma reflexão de internacionalização e política linguística. Então, eu achei que eu tinha que buscar na internacionalização alguma motivação para fazer essa conexão que eu acho que é necessária com a política linguística. E aqui eu vejo, quer dizer, na perspectiva da internacionalização, não é possível avançar se não houver todo esse investimento, esse sistema que funcione. E o sistema infrastructure está lá. Infraestrutura, apoio, suporte, orçamento, financiamento, né? Então, na nossa perspectiva, a internacionalização certamente é um movimento político, certamente é um movimento cultural, é um movimento acadêmico, é complexo, é em movimento, principalmente para nós, né, do chamado mundo periférico aqui, né? Mas ele necessariamente envolve os estudos linguísticos. Nós temos debatido isso no contexto dos cursos de letras. Será que os cursos de letras não estão ficando a parte dessa discussão? Até que ponto nós estamos formando os nossos alunos para discutir
essas questões de internacionalização. Nós falamos em linguística aplicada, que tem a ver com a língua em seus usos múltiplos, né? Mas até que ponto nós não estamos deixando que isso aconteça se nos envolvermos, né? Então, essas questões de línguas, na nossa perspectiva, estão intimamente ligadas com a internacionalização da educação superior. Então, aqui eu tento fazer a conexão. Este professor, acho que é do Paraná, ele fez essa reflexão que eu não consegui achar a citação depois, foi de uma apresentação que a gente fez do Idioma Sem Fronteiras há um tempo atrás, mas eu sempre gostei dela, mas eu não tenho a citação exata. Ele teria perguntado: como seria possível compor o processo de internacionalização sem que os atores sociais do campo da educação estejam preparados interculturalmente, inclusive com aprendizado de línguas para o diálogo internacional, para a internacionalização? Então, como é que eu desenvolvo o processo de internacionalização sem o veículo? Então, aí é que eu acho que a gente tem que conversar com os nossos pares, né? Para dizer o seguinte: não, a internacionalização não é uma coisa e as políticas linguísticas outra. As coisas estão tão interligadas que a internacionalização ocorre, apesar de não termos política linguística, porque muitas vezes ela ocorre de maneira não inclusiva. Porque quem é essa pessoa que fala o idioma que o colega mencionou aqui? Tem muita gente que já fala 12 idiomas, não lembro mais quanto eles falou, mas vários idiomas, né? Que fizeram defesas, etc, etc. Essas pessoas chegaram prontas ou foi investimento da USP? Até que ponto foi uma ação inclusiva, propositiva, estruturada, planejada, desenhada, considerando que a USP é a potência que ela é, né? Ou não, ou a USP recebeu isso, né? Então, eu acho que são discussões, né? Aonde que a USP quer caminhar nesse processo, né? Quando nós falamos em política linguística, nós temos 500 anos, né? Mais de 500 anos de país, e para nós já tivemos movimentos de muitas línguas, poucas línguas, e de documentos históricos que foram eliminando e ajustando de tal maneira que para nós só tem uma língua, só o português. Só que os documentos mostram que não, nós temos línguas indígenas, o que a gente faz? Você monta o material, você monta a escola lá e está tudo bem, né? Mas nós, como sociedade, nós somos o país monolíngue. A gente se orgulha de dizer monolíngue, né? Não sei se deve ser orgulho, mas a gente vê muito isso. Nós falamos português, né? Só português. Não é verdade. Nós falamos mais de 200 idiomas, que são apagados também culturalmente, né? Então, em 96, depois de 2000, e parece que teve mais uma reunião depois, o chamado EMPLI, que era o Encontro de Línguas Estrangeiras. Eu tenho a impressão que esse encontro nunca mais aconteceu, acho que desmanchou esse grupo, né? Eles estudavam propostas de políticas linguísticas para a educação básica. E nesses documentos produzidos há mais de 20 anos, quase 30 anos, né, a essência estava lá. Todo o brasileiro tem direito a ser preparado para um mundo multicultural e plurilingüe. Isso debatido por esse grupo de professores de língua estrangeira há 30 anos, proposto em documentos, com o propósito de influenciar a educação básica. Há um anseio da sociedade para interagir com o mundo intra e além fronteiras. A sociedade brasileira não deseja um monopólio de um idioma. E aprender as línguas não devem ficar limitadas a apenas objetivos instrumentais, mas a língua como parte dessa formação integral. E o aluno tem direito a ensino de qualidade, ensino de línguas de qualidade. Não é que ele faz de conta que existe na maioria do país, né? A gente não fala muito, mas é verdade, né? Uma hora de língua, com 40 alunos numa sala, nem o pobre do professor consegue trabalhar, né? Pela diversidade tão grande, tá? Olha que interessante, está dizendo o seguinte, que as pessoas que vão receber a bolsa da CAPES-Print devem ser capazes de ler textos complexos, se comunicar com certo grau de espontaneidade, exprimir-se de modo claro e pormenorizado, etc, etc. Ou seja, o B2 é intermediário alto avançado. Mas o que veio de investimento para isso? Qual é o apoio? É como se fosse por milagre. É por isso que eu acho que eu tento fazer essa reflexão de que sempre se coloca de baixo, sempre se coloca de baixo. Então, você vai aprender a língua, não se preocupe. Você vai aprender a língua. Você faz o Alumni lá em São Paulo, você faz o IBEU aqui, né? Você vai, sei lá, CNA, você aprende a língua. A universidade se desobriga. E tem um discurso, inclusive, no contexto das universidades, de que, mas isso não é responsabilidade nossa.
O aluno chega e não sabe nem ler português, não sabe escrever, não sabe matemática, não sabe inglês, e eu que tenho que ensinar para ele? Veja bem, se nós somos uma universidade inclusiva, e se esse é o contexto que nós estamos inseridos, não dá para virar as costas, né? Então, o que nós vamos fazer com essa questão de língua? Porque há uma tendência de que a pessoa que entra na universidade, que domina idiomas, que venha de uma classe média minimamente sustentável ali, né? Mas os jovens e as jovens que vêm por meio das cotas, em sua grande maioria, basta fazer qualquer estudo, né? Claro que agora a gente tem vendo outro movimento que é da autoaprendizagem, aprendizagem pela internet, isso a gente tem visto também, né? Mas uma grande maioria é excluído no que se refere à questão linguística. Se a universidade não inclui, é que nem a questão do português, né? Pelo que eu entendi, essa disciplina de português agora foi institucionalizada. Se não for institucionalizada, se é um apêndice, é um outro problema, que acontece conosco lá. Na minha é apêndice, né? Então é um curso de extensão, etc. É apêndice. Se é apêndice, você não vai transformar. Para transformar, você tem que institucionalizar. E eu não falo isso só por causa da minha idade, eu falo isso porque eu vi essas experiências, eu vejo por onde eu ando, por onde eu converso, né? Os relatos das coisas que começam e não acabam, porque não foram institucionalizadas, né? E não adianta mais só ensinar o beabá, né? Então, vou ensinar a ler, basicamente, fazer uma prova de proficiência, etc. Nesse contexto de internacionalização, o domínio de língua, ele avança. Nós estamos falando de interação, de produção do conhecimento, de articulação com várias culturas, né? Para nós, no que se refere às línguas estrangeiras, a USP é um reduto de admiração, de ponto de referência, né? Você fala, onde tem árabe? Mas na USP tem. Tem no Rio de Janeiro? Não sei, mas na USP eu tenho certeza que tem. Japonês? Tem certeza. Na UNB também. Onde mais? Acho que Paraná. Aí você começa a contar. Onde mais? Onde mais? Então você começa... Tem coreano? Você pode dizer que na USP tem. Tem chinês? Tem na USP. Tem armênio? Tem na USP, né? Então, isso é um peso que eu não sei se vocês... como está todo mundo envolvido com a sua atividade, né? Mas nós que somos alunos, que fomos alunos, quando a gente chegava no prédio da FEVELESH, aquela coisa emocionava. Emocionava. Que poder de área, de pensamento, de liberdade, etc., né? Que vem com as línguas, com a cultura. Então, e a USP não tem uma casa para política linguística? Precisa ter. E se a USP conseguir implantar um modelo de gestão de política linguística com consistência dentro da raiz da instituição, eu acho que isso vai ter um impacto nacional significativo. Não só nacional, regional, somente aqui na América Latina, né?